meu nome é Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Asset Management do Brasil e hoje vamos discutir um pouco os principais destaques do cenário global e também do cenário brasileiro aqui desse último mês de janeiro. Começando pelo cenário global, então acho que a narrativa, né, do cenário econômico lá fora continua bastante centrada, né, no cenário político de Estados Unidos e nas primeiras decisões de Donald Trump como, né, presidente, né, dos Estados Unidos aí a partir de agora, né. O mês de janeiro foi marcado ali por um alívio, né, nos mercados, né, globais, tivemos alta ali nas bolsas, alívio nas taxas de juros nos Estados Unidos e até uma descompressão do movimento do dólar americano nesse último mês de janeiro. E acho que grande parte desse movimento veio depois ali de uma política ou as primeiras decisões do Trump sendo talvez menos agressivas com relação à política comercial nesse momento, né? Apesar de diversas ameaças, né, e imposição de tarifas em determinados países, vimos também aí um tom um pouco mais negociador, né, do presidente nos Estados Unidos e até recuando e querendo trazer um pouco mais ali de diálogo, né, em relação a essa política comercial para frente, então não sendo tão agressivo nesse primeiro momento, né, em relação a essa imposição de tarifas, tá? A gente ainda enxerga um ambiente de bastante volatilidade para os próximos meses, né? O risco dessa imposição de tarifas ainda continua prevalecendo como principal risco, né, no cenário econômico lá fora, mas o fato é, né, que esse início um pouco mais gradual, né, ou menos agressivo, acabou justificando o alívio que tivemos nos ativos de risco nesse último mês de janeiro. Tá? Esse risco que a gente enxerga da política comercial, né, ainda para os próximos meses já traz aí alguns efeitos no cenário econômico global. O principal deles aí acho que acaba sendo aí a decisão, né, do Banco Central americano, do Federal Reserve, nessa última reunião de janeiro, que interrompeu esse processo de afrouxamento de corte de juros na última reunião, né, mantendo as taxas de juros estáveis em janeiro, e justificado, né, pelo processo ali, né, e pelo ambiente ainda de incertezas que ainda prevalece no cenário econômico, né? Afinal, ainda existem muitas incertezas sobre a política, como falamos do Trump para os próximos meses, e qual que será o impacto disso, tanto para o ritmo de crescimento nos Estados Unidos, quanto também para o processo de desinflação, que tem sido aí um pouco mais lento aí ao longo dessas últimas leituras, tá? E quando a gente olha, né, para o curto prazo, né, do cenário econômico dos Estados Unidos, de fato, o que temos visto ainda é um crescimento nos Estados Unidos bastante resiliente, um mercado de trabalho ainda num processo muito lento de desaceleração e uma inflação que agora começa a ficar um pouco mais de lado e ainda acima do objetivo do Fed ali, né, dos 2%, tá? A gente ainda enxerga, né, um espaço para afrouxamentos de juros ali adicionais, né, ao longo do ano de 2025, mas como mencionamos, ainda é um cenário muito dependente das futuras decisões ali do Donald Trump, né, e das perspectivas em relação a essa política comercial e da imposição de tarifas ali, né, mais agressivas ou não por parte do presidente nos Estados Unidos, tá? E aí, por fim, né, nesse ambiente ali de cenário global, como falamos, ainda enxergamos aí um ambiente global mais incerto, né, para os próximos meses, muito dependente das decisões políticas dos Estados Unidos, e acho que nesse ambiente também aí outros países, né, mais afetados e mais vulneráveis nesse cenário acabam sendo ali, né, os principais ali pontos de atenção, né? Ainda reforçamos aí, né, a região, por exemplo, na zona do euro e também aí na China como as principais economias ali mais vulneráveis nesse ambiente de uma política comercial mais agressiva, além, né, de já terem problemas ali, né, internos e estruturais, né, e já estarem passando por um processo de desaceleração da economia, uma política comercial mais agressiva ou pelo menos esses riscos e incertezas acabam ali, né, adicionando mais um fator ali, né, negativo e de perspectivas negativas para essas duas regiões, tá? Bom, com relação ao cenário de Brasil, o último mês de janeiro foi marcado por um período também de alívio nos ativos domésticos, né, e até um desempenho bem melhor quando a gente compara com o final do ano passado,
apresentando um crescimento ali da bolsa, um bom desempenho ali das taxas de juros e uma boa valorização também do real perante ali o dólar, né? Quando a gente tenta procurar os principais motivos, né, para esse alívio dos mercados na virada do ano, acho que existe ali uma ausência, né, de um único fator explicando esse movimento, mas talvez uma combinação, né, de fatores, né, contribuindo para esse alívio dos mercados na virada de 2025, né? Primeiro vale a gente mencionar um global, né, que foi um pouco mais favorável nesse curto prazo, como mencionamos ali um Donald Trump não sendo tão agressivo, né, logo de largada com relação à política comercial, já trouxe uma descompressão do dólar lá fora, o que contribui para o desempenho de moedas ali emergentes, né? Além disso, também no cenário econômico aqui local, cresceu um pouco aí a discussão em relação a uma possível desaceleração da atividade econômica, o que limita, né, um pouco o espaço que o Banco Central tem para novas elevações de juros ao longo do ano de 25, e além disso, um pano de fundo político um pouco mais calmo, né? Afinal, tivemos um processo, né, um período de recesso parlamentar por parte do Congresso, então um volume menor de notícias, um volume menor ali de ruídos vindo ali da parte mais política nesse começo de ano, tá? Porém, apesar ali, né, desses alívio, né, que tivemos nesse mês ali de janeiro dos ativos e uma melhora relevante, né, dos ativos ali como um todo, a gente ainda reforça que o cenário econômico olhando para frente, existem ainda preocupações importantes, né, para monitorarmos, né. Primeiro, as preocupações fiscais ainda continuam presentes, então toda aquela preocupação em relação à sustentabilidade da dívida, há dúvidas em relação à sustentabilidade das regras fiscais aqui no Brasil continuam também ainda presentes no cenário ali para frente, e além disso, riscos políticos, né? Afinal, temos visto ali um processo de perda de popularidade do governo Lula e o que levanta questionamentos qual que vai ser a resposta do governo diante desse movimento de perda de popularidade, se medidas mais eleitorais, daí visando mais ali a reeleição de 2026, já começariam a ser consideradas ali, né, ao longo dos próximos meses, tá? E acho que enquanto essas preocupações, né, ainda permeiam um pouco aí o cenário econômico para frente, a gente ainda percebe que as expectativas de inflação continuam bastante desancoradas, né? Quando a gente olha para a pesquisa Focus, as expectativas mais longas atingem patamares próximos de 4%. Então estamos falando, né, de um desvio de praticamente um ponto percentual em relação ao centro da meta do Banco Central, e o que justifica também a continuidade, né, de um aperto monetário, né, por parte do Banco Central, né? Na última reunião de janeiro, o Banco Central elevou em um ponto percentual a taxa Selic, levando para 13,25%, e ainda reforçando uma comunicação ainda hawkish, né? Garantindo mais um aumento dessa mesma magnitude na próxima reunião de março, portanto indicando ainda a continuidade desse processo de aperto de juros nas próximas reuniões, tá? Olhando para frente, né, em termos de perspectivas ali para a parte de política monetária, começa aí a se crescer, né, uma discussão em relação ao efeito dessa política monetária sobre a atividade econômica. Afinal, como mencionamos, né, um dos destaques desse último mês de janeiro foi que a atividade econômica começou a mostrar alguns sinais de desaceleração, algumas frustrações em relação aos dados correntes, né? A gente ainda avalia esses sinais de desaceleração ainda bastante incipientes, a gente ainda enxerga ali alguns atenuadores, né, no cenário, como por exemplo o mercado de trabalho firme, renda das famílias ainda bastante robusta que conseguem atenuar ou minimizar, né, os impactos ali para uma desaceleração mais forte da atividade ao longo de 25, e afinal a gente ainda enxerga também um PIB, né, crescendo ainda acima do potencial para esse, tanto para o curto prazo, né, como também ali, né, um pouco mais para os próximos meses, tá? Mas de qualquer forma, né, esse assunto de velocidade, de desaceleração da atividade deve crescer ao longo dos próximos meses, como a gente falou, estamos ainda numa ponta um pouco mais cautelosa, né, ainda querendo observar mais números econômicos e ainda avaliando esses sinais iniciais como bastante incipientes, mas será, né, o ponto ali de maior atenção ali do mercado e especialmente ali para o Banco Central entender até onde essa taxa de juros, né, consegue ser levada nesse processo de aperto monetário, tá?
Além disso, acho que um outro fator ali importante para monitorarmos nos próximos meses é justamente esse fator mais político, né? Então, entendendo, né, qual que será a velocidade de deterioração ali das popularidades do governo nesse ambiente também de uma desaceleração ou não da atividade e como que esse movimento de perda de popularidade se traduz tanto na resposta do governo, mas também no cenário político aí para os próximos meses e também já mirando um pouco aí, né, as períodos eleitorais de 2026 em diante, tá? Então ficamos à disposição para qualquer dúvidas e até o próximo mês.